Olá, galera, tudo bom com vocês? Essa será a minha primeira live aqui no Instagram. Tô super ansiosa, tô com uma convidada super especial, a Rossana. E é isso. Espero muitas perguntas, que vocês fiquem à vontade, se quiserem comentar alguma coisa. Deem muito like naquele coraçãozinho, porque ajuda bastante a gente aqui a divulgar. Só para avisar, essa live vai ficar gravada, depois eu vou colocar no meu canal no YouTube. E o nome desse projeto é Escrevendo e Filosofando. A ideia é que 2 vezes por semana eu vou convidar 2 escritoras para a gente poder interagir um pouco sobre livros, problemas sociais, sociedade, que é muito importante a gente estar sempre debatendo e falando sobre isso, porque nos ajuda a escrever e nos ajuda a refletir também. Então, vamos à parte que interessa. Já quero agradecer a todos que estão aqui presentes. Eu vou convidar a minha querida, recente amiga, Rossana Cantarelli, que, para mim, gente, eu adoro a escrita dela. Ela escreve muito bem, ela me encantou com a forma que ela desenvolveu várias cenas sensuais em seus livros. O primeiro livro que eu li dela foi Para Sempre Buenos Aires. Me corrige, Rô, se eu estiver errada, porque é muito livro bom na minha cabeça, é muito livro bom seu. Depois eu passei para os contos dela, que é Conexão São Paulo, Conexão Belém, Conexão Brasília. E eu espero que a Rossana faça uma conexão por todo o Brasil, porque os contos são muito bons. Então já fica aqui a recomendação de leitura para todos vocês. Eu vou chamar a Rossana para participar e é isso. Olá! Oi, Carol, muito obrigada pelo convite. E vou confessar que eu fiquei bastante impressionada com esse convite e com a temática, porque escrever os contos fortes eu também me libertar. E depois eu comecei a pensar a respeito disso. Achei interessante a tua abordagem, achei muito bacana a forma como tu vai desenvolver essas tuas lives, que realmente achei diferente. Eu achei que só falando da gente, só falando de como foi o início, eu acho que isso diferencia um pouco, né? Porque eu já falei tanto de mim que achei bem bacana a abordagem tua. Sim, sim, eu sempre tive muita. Tem algum problema no som? Vendo? Eu tô te ouvindo bem baixinho, mas eu não sei se é meu microfone. É o meu. E agora? Foi. Bom, eu achei. Eu tive essa ideia para fazer alguma coisa diferente, mas eu também quero que você fale um pouco do seu trabalho, conte a sua história, porque isso também importa, né? Nossa história está presente, pelo menos um pouquinho, nos nossos livros. Então eu tive vontade de falar sobre isso, porque eu sou muito curiosa, muito metida à curiosidade. Estou sempre Jornalista. estudando sobre esses problemas psicológicos, culturais, e nem só comigo, mas como os meus livros são muito baseados em histórias de fãs, leitores, eu vejo que são muitos problemas recorrentes. Então é por isso que eu tive vontade de fazer uma live sobre vários problemas, principalmente, é claro, não vou falar todas as lives sobre foco mulheres, mulheres, mas principalmente mulheres, porque está super em pauta e tem muitas questões que dá para a gente debater e conversar também. Então, assim, me conta um pouquinho da sua história, dos seus livros, para a gente poder começar a entrar no assunto que importa. Eu vou resumir um pouco, porque Uhum. ela apesar de não ser tão longa, ela é cheia de nuancezinhas. Eu comecei a escrever assim, bem despretensiosamente, apesar de sempre ter lido bastante, porque eu tinha feito 40 anos e aí estava naquela situação de não saber mais o que fazer da vida. Tinha casado, tinha filhos, tinha emprego, tinha passado no concurso, tinha casa. Sabe quando parece assim que quando tu é jovem, que tu acha que tu traça assim, os objetivos para tua vida, e eu tinha alcançado esses objetivos, então eu estava esperando alguma coisa nova, porque realmente 40 anos muda muito a gente. E aí uma conversa assim, com meu marido, eu comentei com ele, pai, eu queria uma coisa diferente, não sei o quê. E eu vinha lendo muito nesse período. E ele disse, escreve alguma coisa. E tá, e aí eu comecei a escrever uma história baseada
numa banda de rock que eu sempre Legal. fui fã, coisa e tal. Eu tinha ido num show há um tempo atrás, no ano anterior. Então, nasceu apenas Respire, despretensiosamente, obviamente, mas eu achei que podia mandar para uns amigos meus, e eles são jornalistas também, escritores, e eles disseram, não, tem que publicar, a história é fantástica. Aí eu publiquei, né, apenas Respire, só que a história continuou na minha cabeça. No ano seguinte eu publiquei apenas Me Ame, que é a duologia, e realmente, Carol, eu não parei de escrever mais. Inclusive, eu tenho um livro infantil que eu escrevi, Corujinha Pipoca, pedido do meu filho, porque o Cássio tinha começado a ler na época, e eu estava revisando um livro, e ele me disse assim, mamãe, eu quero ler teu livro. Eu disse, não pode, filho, é livro para adulto. E ele me disse, mas eu já sei ler. Então, aí eu escrevi o Corujinha Pipoca. Peraí que eu vou pegar ele aqui. Ah, que ótimo. Mostra pra gente. Ó, Aham. É linda a capa. e a minha irmã é design, ela fez toda, né, a ilustração, a Que diagramação. legal. E aí eu continuei escrevendo, Carol. Só que tu leste Sempre Teremos Buenos Aires, não é para sempre Buenos Aires. É, fica o sentimento do livro. Perdão. Sempre Teremos Buenos Aires. E meus livros, eles não são exatamente eróticos, né? Eles têm uma história, coisa e tal. Só que eu quis escrever Sempre Teremos Buenos Aires sem ter cenas eróticas. Foi um desafio que eu fiz. E como tu já sabe, que tu leste, é um livro que ele tem uma carga emocional bastante grande. Porque, para mim, a sensação que eu tenho é que foi uma cartaz escrever Sempre Teremos Buenos Aires. Porque eu me joguei nessa história. Eu acho que tem muito do que eu acredito ali. E para tentar, assim, porque eu fiquei muito tempo abalada. Muito tempo abalada. Apesar de ter escrito ele muito rápido, porque eu escrevi o livro em 3 semanas. 3 semanas? Mas foi quase que 24 horas. E aí, nossa, você comeu, bebeu água? Fumei horrores, tanto que eu parei de fumar depois. Ah, tá. Eu fumei, bebi, tomei água, comi pizza. Mas aí o que aconteceu? Como foi um livro muito pesado, que para mim, Rossana, foi um momento assim da minha vida e de uma situação familiar que eu joguei tudo ali dentro. Eu disse, não, agora eu vou precisar, né, desopilar um pouco. E surgiu a história dos contos. Porque como não existe cenas eróticas em Sempre Teremos Buenos Aires, e a gente espera que tenha, né? Porque a gente quer que aconteça, né? Como não tem, eu resolvi começar a escrever os contos. E depois que tu escreve uma vez, publica, tem gente que gosta, nem que seja uma pessoa, aquilo que tu escreve automaticamente tu acaba publicando, né? Os contos, eles foram a minha ideia de escrevê-los foi para desopilar de Sempre Teremos Buenos Aires. Só que eu vi que as pessoas começaram a gostar, justamente pelo aquilo que tu me disseste no WhatsApp, porque é possível, é uma relação ali possível, né? Não é homem e mulher, não tem nada de um grande jantar, né? É verdadeiro, né? Ou no iate com um mega milionário. Seu. Ou nem com shake. E os meus homens, é uma característica minha, que os meus personagens masculinos são muito bacanas, são homens muito bacanas com as mulheres, eles não são caras turrões, nem rudes, nada contra, estou dizendo que os meus são brutos. são mais bacanas, né? Então, por isso que surgiu a ideia, mas depois, pensando mais a respeito, eu
eu vi que realmente tem essa tua temática se encaixa perfeitamente o motivo de eu ter escrito. Sim, o que mais me chamou a atenção no Sempre Teremos Buenos Aires é porque, deixa eu explicar, gente, o livro, ele é muito intenso, ele é muito bom, ele não é assim, você pode ler, se você se diverte lendo, você tem várias fases durante a leitura. E o que mais me chamou a atenção no livro foi o fato dele ter essa, como é que eu vou dizer? Não é erótico, não é aquela coisa explícita, né? O sexo, né? Não é explícito, é sensual. Mas, ao mesmo tempo, ele desperta a imaginação do leitor. Então, não é necessário estar lá escrito, eu introduzi o pênis na sua vagina. Não precisa, porque toda aquela sensualidade... Oi? Teve um beijo. Pois é, exatamente isso que é surpreendente, porque só teve um beijo e a gente já fica naquela quente, toda aquela situação. Mas teve uma cena, aquela cena da boate, ela é super sensual, assim. Então, é isso que eu tô comentando, que é a minha ideia, porque de falar sobre isso, da forma como você escreve, e você escreve de uma forma mais realista, mais sensual, e que eu acho que esse é o caminho que pode ajudar muitas mulheres até a se desbloquear sexualmente e tal. Eu venho pensando sobre isso porque eu converso com muita gente de diversas idades e também de amigas e tal. Eu não sou fofoqueira não, mas eu ouço os assuntos. Então, acontece que eu já ouvi mulheres de 60 anos, mas é porque eu já tô velha, não quero mais saber de sexo, nem ler sobre sexo, nem ver mais sobre nada. Aí, meninas da minha idade, de 30 anos, tô casada, tô cansada, não quero mais fazer sexo, não quero mais saber. Aí, o último foi as meninas de 20 falando pra mim assim, eu até faço sexo, mas masturbar pra mim é como se fosse pecado, não gosto. Eu falei assim, gente, o que tá acontecendo com as mulheres que eu conheço? Tem algum problema? Então, eu comecei a indicar livros de literatura erótica para essas minhas amigas, essas pessoas. Só que acontece que antes de indicar, eu ia ler. E tem muitas autoras brasileiras muito boas, assim, elas escrevem muito bem. Mas acontece que, é o que eu estava comentando com você, porque o mocinho conhece, normalmente é o cowboy maravilhoso, gosta, tudo bem. Eu também gosto de ler história de homens gostosos, sarados, bem-sucedidos. Isso aí não tem problema nenhum. Mas a questão é que conhecia ele e logo de cara ele tinha um negócio gigante. Aí você já fica assim, né? Mas tudo bem. Não, mas você pode ver que todos têm gigante, grande, grosso. Aí você, tudo bem, né? É livro, vamos ver como é que vai ser. Aí chega... Às vezes, são várias situações que parecem irreais e o que mais me incomodava, que eu não conseguia passar adiante para essas minhas amigas, era a questão do sexo 24 horas. Tinha casais que eu via que você lia umas 100 páginas, eles estavam só fazendo sexo. Não que eu ache ruim, acontece que eu acho que isso atrapalha um pouco também a nossa visualização, a nossa ansiedade, diversas coisas que atrapalham a mulher na hora do sexo, né? O orgasmo e tal. E isso eu acho que às vezes até eu não gosto de falar assim, mas às vezes até um desserviço, porque você, pra mim, eu lia e chegava assim, gente, a menina foi lá, era virgem, conheceu o cara com um negócio desse tamanho, já foi, doeu um pouquinho, mas eu estava com tanta vontade de me entregar para ele, você sabe, que é mais ou menos assim, que passou a dor e passou 2 horas que meu lençol tá sangrando, eu me lavei, vou dar umas 5 vezes, depois ele ainda vai pedir sexo anal, eu vou dar e no dia seguinte eu vou estar disposta para mais umas 10 horas. Eu comecei a ler aquilo e falei assim, o que é isso? Isso não é realidade, isso não acontece assim na vida real. Então, isso me incomodou um pouco, essa questão da literatura erótica, de só encontrar isso. Por isso que quando eu encontrei o seu livro sensual, eu falei, opa, aí tem conteúdo. E depois, quando eu vi os seus contos, que são pequenos, mas mesmo assim despertam a gente o interesse, um prazer, uma vontade de fazer alguma coisa e tal, eu achei legal por conta disso. No Conexão Belém, até não tem a cachaça de jambu, mas tem a cachaçinha aqui, que eu achei aqui em casa. Aliás, tenho vontade de experimentar essa cachaça. Eu achei interessante porque a personagem, ela passou por muitas coisas na relação sexual que ela teve. E, bom, não sei se
Bom, enfim, ela fez sexo anal. E eu achei interessante que pela primeira vez eu pensei, gente, mas pô, que legal, até que não foi tão ruim ler dessa forma, sabe? Então eu me senti porque ela fez aquilo, teve aquele momento, aquela sensualidade, depois ela foi descansar um pouco, né, gente? Então, queria saber o que você pensa sobre isso, o que te inspirou a escrever dessa forma, se você lia os livros eróticos e te incomodava também. É isso. Tudo isso aí, tá? Tudo isso aí. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre achei assim que eu era bem resolvida, né? Nesse assunto sexual. E realmente as pessoas que eu conheço, das minhas relações, das minhas amigas da minha idade, né, da minha geração, eu não via muito isso. Então quando eu comecei a ler a literatura erótica, eu comecei a ver que tem uma coisa estranha aí. Por quê? Porque nenhuma virgem goza na primeira vez. Começa por aí, tá? Aí. E aí, outra coisa que me surgiu. Quem é que disse que alguém é responsável pelo teu orgasmo? Porque se coloca muito a obrigação do homem dar prazer para a mulher. Então, claro que existe transa de uma noite que é uma loucura. Claro. Aliás, dentro de quatro paredes, ou dentro do sexo, ou dentro do estacionamento, como em Conexão São Paulo, tudo pode acontecer. Na vida sexual, tudo é permitido, se ambos querem, né? E desde que seja. Então, o que me deixava. Aliás, que eu queria tocar no assunto já nesse. Quando eu li o teu livro da primeira vez da Garota Pop, eu fiquei surpresa que essa nação tem dificuldades sexuais também. Achei que eram dificuldades que tinham já terminado, justamente por essa abertura hoje que você fala, né, de sexo, mãe fala com filho, fala com filha, né? A minha geração foi eu tenho 46 anos, então a minha geração foi uma geração que ainda tinha um pouco de dificuldade de se abordar sobre esse assunto. Então, o que acontece? Primeiro, quem é que disse que o homem é que tem que dar prazer para a mulher? É isso. Quer dizer, e como é que tu sabe qual é o teu prazer? Fazendo sozinha. Uhum. E a masturbação é um mito tão grande que eu tenho certeza que eu tô falando agora e tem gente que ficou vermelha. Uhum. Não, eu? Pô, tu tem que se conhecer. E Uhum. outra, Carol, quando tu casa, existe essa ilusão dos livros de que tu casou e viveu felizes para sempre. Projeto Disney. A paixão, cientificamente, ela tem de 6 meses a 2 anos de duração. Olha. O que tu vai fazer que passar essa paixão? Tu vai se Até caiu meu celular. ficou nervosa. Fiquei, viu? Fala de paixão. O que tu vai fazer? Se tu precisa estar apaixonada para fazer sexo, tu vai trocar de marido ou de namorado a cada 2 anos, né? Uhum. Então, existe um casamento, ele precisa de sexo. Não vem com esse papo de que ele é meu amigo, ele me tem. Isso é amizade, isso não é casamento. Casamento precisa de sexo. Então, como é que tu pensa em sexo? Lendo, se envolvendo, pensando sobre, como disse a Juliana, Ouvindo música. ouvindo música, vendo cenas românticas. Se quer ver cena de sexo, veja, cada um sabe o que faz. Eu vejo, eu gosto de ver cenas de sexo. E então, tu precisa de inspiração, entendeu? E se tu precisa de inspiração, como disse uma amiga minha, quem pensa em sexo faz sexo.
Se tu não pensar em sexo, tu não vai fazer sexo. Entendeu? Simples e objetivo. Não tô dizendo que tu vai virar uma ninfa, que tu vai pensar em sexo 24 horas. Olha, dependendo do ciclo do mês, eu penso em sexo muito mais do que em outros dias, né? Mas então, respondendo a tua pergunta, a mulher, para ela se sentir desejada, para ter vontade sexual, ela precisa sim ser estimulada. E o mais importante é aquele estímulo dela. O que tu faz com isso? Tu vai ler algo interessante, tu tá vendo um filme e de repente aparece aquele homem lendo, né? Inacessível. Mas que na tua cabeça ele pode ser o homem que está contigo naquele momento. É simples. A própria Rita Lee diz, né? Sexo é fantasia, né? Então, Pois é, e você falou muita coisa interessante, eu concordo com tudo. E até tem uma autora aqui que há muito tempo, tem uns 6 anos que entrou, a Camila, que ela me ajudou bastante. O livro dela, 8 Segundos, foi um dos primeiros de cowboy que eu li. Tinha eróticos, tinha sensualidade, o mocinho era muito bonzinho, e foi um dos primeiros que eu li que o mocinho fazia esse o Lobo Mal também. Agora eu não lembro se eu gravei o nome do personagem. É que eu sou assim, gente, às vezes eu esqueço o título do livro, mas eu guardo a essência na minha cabeça, assim, fica no coração. Acho que é até bom, porque a gente não esquece, né? Cria marcas na gente. E os mocinhos dela foram um dos primeiros que eu li, Mila tá vendo, que faziam sexo oral na mulher, porque a maioria que eu lia não tinha isso. Eu falei assim, gente, e eu gostei muito dos livros dela na época, eu cheguei a fazer resenha no meu canal e tal, porque me ajudaram um pouquinho a entender, assim, a minha sexualidade. Isso já tem, sei, acho que 5, 6 anos que eu li. Eu gostei, o mocinho dela era muito legal, apesar de ter aquele... Porque eu gosto um pouquinho, se eu for um pouquinho bruto, assim, um pouquinho assim, chega, não sei o quê, gostosa, cabrita. De vez em quando, essas palavras, como você falou, também estimulam o nosso imaginário, e é bom também. E a Camila sabia usar muito bem essa questão, o mocinho, o lobo mal dela também era realmente bem, mas a menina também era bem, tinha um temperamento forte, e isso mexeu muito comigo. Eu gostei da forma como ela escreveu sobre sexo, e desde então eu vim pensando, lendo mais autoras, vendo essa questão, e essa questão da forma como era retratado o sexo oral feminino nos livros me incomodava um pouco, porque agora a gente... sabe aquele livro... Eu comecei a ler alguns trechos de um livro, não sei se alguém aqui souber o nome do livro, acho que é Jay Ward, era de vampiro, que é tipo um pornô de vampiro. Esse livro tem mais de 10 livros, era famoso, foi uma amiga minha que me apresentou, e a escritora fazia como se... como é que é? O sexo oral fosse como chupar um pêssego. Sexo oral feminino. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, toda hora que eu olhava para um pêssego, eu ficava tentando imaginar como que uma vagina era um pêssego, para você ver como é que as coisas ficam na nossa cabeça. E vem até uma... Não, pois é, era gostoso e tal, mas aí eu fiquei assim, gente, mas eu não tenho cheiro de pêssego. Mas é porque às vezes as representações nos pegam de surpresa. E eu comecei a falar assim, gente, mas eu tô imaginando a minha vagina como um pêssego, mas por que eu não vou ali no espelho e dou uma olhada e vejo? Isso aí é uma coisa bem básica, mas é porque muita gente não faz. Não sei se você chegou a acompanhar o Big Brother Brasil desse ano, que teve uma personagem, a Gabi, que não sabia onde era o buraco de fazer xixi e o buraco de sexo, tanto que ela colocou o OB e ela achava que ia fazer xixi e o OB ia fazer xixi no OB. Então, assim, ainda existe uma mulher linda, bem-sucedida, sabe? Ainda existe mulheres com muitas dúvidas e questões em relação a isso. Então, eu acho os livros uma maravilhosa porta de entrada para a gente também ajudar essas mulheres como é que eu nem digo desenvolver, mas às vezes até descobrir a sexualidade, sabe? Até ter mais vontade. E isso que você falou foi muito importante dessa questão do casamento, porque realmente eu sou uma dessas de casamento princesa, Disney, porque eu não estou dizendo que os filmes são obrigados a mostrar o depois, né? O depois de Felizes para Sempre. Mas é bom a gente ter
essas duas partes para a gente entender também. Por isso que eu gosto de livros que mostram o cotidiano do casal, além daquela fase de apaixonado, de o amor e tal. Eu gosto, já li alguns livros também que a personagem não fica com um cara só, porque mostra assim, olha, como você falou, você não precisa só se entregar completamente para aquele cara que você vai olhar pela primeira vez e vai se apaixonar. Eu escrevi um livro erótico uma vez, o Carioca, que a minha ideia era essa. Eu estava nessa descoberta, livro erótico, estava lendo. Vou tentar fazer uma mulher empoderada, descobrindo as coisas, descobrindo porque o objetivo dela era ter orgasmo, pois ela nunca tinha tido orgasmo. E eu falei assim, não, vou tentar botar isso é um problema de muita gente, vou tentar botar um mocinho santo, mas depois eu pensei assim, não, que santo, já vou botar logo na primeira cena, como se eles tivessem com vontade, aí se agarraram no banheiro, assim. Então eu pensei, eu vou tentar botar umas coisas fantasiosas, mas realistas, para ver se mostra, assim, tentar chegar um pouco da realidade, né? Porque isso acontece bastante, assim, não é só como você exemplificou, você chega, encontra o mocinho, se apaixona, casa, aí tem aquela noite maravilhosa, ou ele pede em casamento, né? Você tá no noivado e tal, ou é a mulher da minha vida que eu conheço desde a infância. Então, essas questões são bem complicadas. Outra coisa que eu achei interessante no seu livro, dos seus contos, dos seus mocinhos, foi que, sim, eu não quero dar spoiler, mas alguns têm finais felizes e outros não. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, como é que é esse processo? Esse daqui não vai ter, ou esse casal não vai ter. Se você, antes de escrever, já pensa, ou é só quando você está desenvolvendo? Eu trato os meus personagens como pessoas que existem e que me dizem o que elas querem. Então, eu sou só um instrumento para eles. Então, por isso, eu não sei o que vai acontecer no futuro. Eu deixo acontecer. Conexão Belém eu escrevi porque eu queria falar sobre a cachaça de jambu, né? Que eu realmente tinha experimentado, tinha tomado, mas a história toda não sabia de nada que ia acontecer. E até o fato porque a gente escreve muito o que a gente já viveu também, né, Carol? Tem um pouco da gente ali, né? Eu já vivi bastante, né? Até pela minha idade. Tu não pode pensar que eu sou uma pessoa inexperiente. Eu não sou uma pessoa experiente, eu sou bem experiente em todos os aspectos da minha vida. Eu acho que talvez o que eu seja menos experiente seja como autora, né? Que eu comecei mais tarde. O resto, né? Então, assim, fragmentos de tudo, de certa forma, eu já vivi, né? Ou quis viver, e o São Paulo foi... não, São Paulo foi bem louco. São Paulo, eu tava sem fazer nada, resolvi escrever, e aí começou a ficar muito melancólico, e eu digo, quer saber uma coisa? Eu vou transformar isso aqui numa loucura total. E o Conexão Brasília, eu sonhei com a história. Então, claro que legal! Não toda, assim, né, exatamente, mas eu sonhei com aquela coisa daquele homem misterioso, que eu não sabia quem era, né, e aí foi isso. Eu não tenho um roteiro, mas isso sou eu, sabe? Eu vejo muitos autores também, os com roteiros e os sem roteiros, né? E eu ia falar um negócio agora que eu esqueci, mas isso acontece, daqui a pouco eu me lembro. Me lembrei. Eu ia falar sobre o fato de existir histórias onde as personagens são virgens e conhecem um cara bacana, ou o cara não é bacana e se torna bacana. Isso vai da fantasia de cada um. Não tá errado, né? Não tá errado em a pessoa escrever algo e a primeira vez da personagem ser maravilhoso, porque daqui a pouco foi maravilhoso, porque ela não sabia como é que era, como é que era, né? Aquela experiência foi maravilhosa, ainda mais se essa mocinha tá apaixonada, né? Não, eu só queria deixar claro, Carol, que se existem histórias é porque existem leitores, né? A gente não é toda a verdade dizer não, a primeira vez sempre é ruim. Não, ela pode não ser boa como na sequência
da nossa vida Uhum. sexual. Mas se tu tiver com um cara bacana, né, que é aquilo que tu queria pra tua vida, que tu é apaixonada por ele, ótimo! Quem somos nós para dizer que isso não é, né, a verdade da pessoa Claro. que quis, né? Então, assim, as histórias, todas elas são baseadas em fatos reais. A não ser que sejam fantasias. Mas mesmo que são fantasias, né? Elas têm uma coisinha de Até os realidade. serial killers aí, tem uns escritores de serial killer, de thriller, que eu falo assim, você não se inspirou nem um pouquinho numa raivinha que você sente? Não, não, você, que mentira. Tô brincando. Mas é. Tá aqui a Ruth Arnaldo, a Adélia, Queria dar um oi todo mundo aí que tá oi, comentando, curtindo, muito obrigada. gente, Quem que tiver alguma pergunta sobre o assunto, né? Eu sei que às vezes a gente fica um pouco de vergonha de falar um pouco, né? Tem muita gente assim. Eu até queria comentar, porque você falou na questão da geração e tal. Eu li outro dia, vi, na verdade, um vídeo do Pondé, que é um filósofo, que eu gosto, tem uns vídeos dele que eu acho muito interessantes, e ele falando sobre que hoje em dia as pessoas fazem menos sexo do que da época dele, da avó dele, que ele falava. E ele comentou muito sobre essa questão também que hoje em dia as pessoas falam bastante, mas tem muito pudor, muita informação, muita tecnologia, muito filme na Netflix, porque realmente, assim, o que você falou, é tudo um desenvolvimento, dá trabalho às vezes você ter um orgasmo, você pensar, programar, hoje eu vou tomar um vinho com meu parceiro, vou comer isso, vou botar um aroma, né? Porque o aroma também é importante. Oi? às vezes o sexo é tão simples que tu só vira beijo e faz sexo. Não precisa essa montoeira, vinho, Netflix. Não, mas é porque hoje em dia tem muita essa questão, assim, de liga uma música, bota um vinho, bota essas coisas. E mesmo assim, as pessoas às vezes, trabalhei o dia inteiro, tô cansada. Ou você vai, prefiro ver um filme na Netflix, ou eu prefiro, ou Amazon, entre outras, porque eu já vi muita gente comentando sobre isso. E ele estava falando sobre isso, que antigamente não tinha, não tinha televisão e não tinha celular, as pessoas faziam mais sexo. E ele falou sobre isso, sobre essa questão, e também sobre a questão a sensação que ele tinha que as pessoas eram mais livres sexualmente no passado do que hoje em dia, porque às vezes tem muito tabu, às vezes as pessoas têm vergonha de comentar, e isso vem desde a adolescência, né? Como eu comentei com você outro dia, a questão da educação sexual, principalmente quando a menina ou o menino estão crescendo, assim, eu acho importante tocar nesses assuntos, é claro, não sair, né, escancarando, mas conversar, explicar de uma forma clara, né, porque senão, até coisas simples, como eu falei na questão da menina, da menstruação, quantidade de gente lá no meu canal que me pergunta coisas básicas, até de como que eu uso absorvente, para que serve absorvente, o que é uma cólica, o que é uma menstruação. Então, você imagina, né, como a menina vai crescendo e chega igual a personagem do Big Brother, que não sabe nada do seu órgão sexual. Como é que uma pessoa assim vai criar uma relação com a pessoa, né, vai fazer sexo, aí acaba acontecendo muito daquilo. A gente tem aquele estereótipo padrão do que a gente vê na televisão ou até nos sexos pornôs, quando a gente vê na vida, que o cara vai lá, você tem que fazer o sexo, ele vai rapidinho, ou ele vai rapidinho e acaba, e a mulher não tem lá muito prazer, tem aquilo que dá, ou você tem que fazer aquilo, tem que fazer o sexo todo dia, tipo a relação de sexo reprodutivo, né? Tipo, o sexo é assim. Então, ainda tem muita gente que cresce com essa idade, gente nova, assim, eu fico um pouco assustada, porque eu também achei que hoje em dia fosse estar um pouco melhor, assim, eu tenho 30, até meninas de 15, é claro, hoje em dia está muito mais aberto, mas eu vejo meninas, assim, com uma questão 15 é muito novo, mas assim, uns 18 anos já vejo meninas com essas questões. Eu sei que é novo, mas é porque, né, como você comentou da primeira vez, eu não tenho vergonha de falar, mas a minha primeira vez foi a primeira vez da Disney. Eu criei, por isso que eu me uso como exemplo. Eu criei um sonho. Falei, eu vou namorar,
Mas eu programei, por isso que não foi bom, gente. A Rosana tá certinho quando ela fala que o negócio tem que acontecer. Eu programei a primeira vez dos meus sonhos. Eu até comentei isso no meu canal. Foi com meu namorado, de melhor amigo de anos, no namorado, e a gente foi jantar, porque eu vi os casais nos filmes que eles iam jantar antes. Fiz uma decoração em casa com luz, que não sei o quê. Botei uma música e fiquei esperando. Tipo, e agora? O que que a gente faz, né? Cadê o filme, né? Para me dar uma dica. E não foi legal desse jeito, então é bem complicado. É por isso que eu gosto de ter esses estímulos, de ler. Hoje em dia eu indico os livros, trechos de livros, música e tudo, para não ficar nessa travação total, né? Então, o que você pensa sobre isso? As pessoas hoje em dia realmente fazem menos sexo do que antigamente? Meu filho tem 10 anos, então eu vou me limitar a Não, dizer... pelo amor de Deus. Bom, o que acontece? Eu acho que fazer sexo é decorrência do que é essa geração, né, Carol? Essa geração não conversa. Essa geração tecla. Essa geração não se liga para falar um com o outro. É tudo no... Sabe que eu tenho uma parceira... Eu tive uma parceira que ela começou comigo muito novinha, muito fofa, muito linda, muito maravilhosa, roupa porque eu te amo, porque não sei o quê. E a gente se encontrou numa Bienal. E ela não conseguia olhar nos meus olhos. Eu peguei, abracei ela não conseguia, porque ela não tinha reação. Vergonha. Chegou em casa, ela começou a escrever, porque tu é linda, porque tu é maravilhosa, porque tu... Oh. Por que tu me disse? Por que tu não me abraçou? Por que tu não me beijou? Entendeu? Tem uma cena que aconteceu com a filha de uma conhecida minha, que ela tava com 14, 15 anos, e essa coisa de WhatsApp, internet, coisa e tal, porque todo mundo se ama hoje em dia, né? Todo mundo se ama no WhatsApp. Eu te amo, assim, você fala, eu te amo numa facilidade tremenda. E ela tava de aniversário, não, fazer o seguinte, convida tuas amiguinhas, vamos pra uma pizzaria, coisa e tal. Ai, não sei, a preguiça. Existe uma preguiça nessa geração que eu não sei como é que eles vão fazer sexo, porque é muita preguiça. E aí, é verdade. Pizzaria. Quando chegou na pizzaria, simplesmente cada uma ficou com o seu celular e não conversavam. Nem comeram direito. Pensa, se tu não conversa com as tuas amigas, se tu diz eu te amo no WhatsApp, não diz ao vivo, e tu tem preguiça, como é que eu vou fazer sexo? Porque pra fazer sexo tem que estar disponível, tem que estar disposto. É trabalhoso também, né? Não é uma coisa assim, tipo chupar um pirulito. Não, é trabalhoso, tem que tirar a roupa, tu tem que te excitar, tu tem que citar o parceiro. É trabalhoso. Por isso que a gente, né, tem aquele período fértil, assim, que dá uma melhor, que as coisas começam a ficar mais simples, mais fáceis. Aí é o momento que o marido, o namorado diz, uhul, né? Agora... Pois é. Não, eu tenho até uma coisa, eu tenho uma dica para compartilhar com vocês. Eu faço um tratamento, porque gente, eu não tenho vergonha de falar, mas eu não sou dessa geração mais novinha, mas eu já tive muitos problemas também do dia a dia. A rotina me pegou de um jeito nos últimos anos e eu fiquei muito preguiçosa, principalmente para me relacionar, fazer sexo e tal. Agora que eu tô melhorando, os contos da rua me ajudaram bastante. Oi? Eu tô botando o carregador aqui. Deu. Ah, tá. Tudo bem. Vou segurar um então, eu contratei uma profissional, né, que é uma fisioterapeuta, porque eu desenvolvi endometriose, né, uma doença que acomete muitas mulheres e também é a causa de muitas mulheres perderem vontade de fazer sexo, porque sentem dor. Sentir dor na relação é horrível. E tem gente que acha normal, tá bem? Eu conheço muita gente que acha normal. Eu sinto dor, normal. Tipo assim, é só isso lá e acaba. E não é normal. Depois de muito estudo, pesquisa, eu vi. E eu tô fazendo tratamento com essa pessoa e eu tinha
exatamente esse problema que você falou, de ansiedade, de, eu quero ir logo, acabou e pronto. Mas isso não é só com o sexo, né? Em relação a tudo. A nossa geração é geração ansiedade, né? Por isso que vive no Rivotril, geração Rivotril. Mas é uma brincadeira, mas é verdade, assim, é muito triste, eu sei. Eu não tomo, eu só tomo muitos casos quando estou muito estressada, porque eu durmo muito bem, graças a Deus. Mas eu sei de muitas amigas minhas, até gente mais nova, escritora, inclusive, que 20, 22 anos se entupindo de remédio, até remédio mais fortes do que o Rivotril. Isso também me fez pensar bastante. E, enfim, a dica que eu tenho, que foi a minha psicóloga de perereca, que eu chamo ela, um apelido carinhoso que eu criei, mas ela é fisioterapeuta, na verdade. Ela me ensinou sobre uma festa. Ela estava me ensinando assim, uma festa, quando você vai marcar uma festa. A diferença de sexo instantâneo, o sexo elaborado, é todo o percurso, o caminho. Se você for convidado para uma festa toda semana e você já vai para a festa assim, pisca lá, instantânea, linda, maquiada, pronta, você só para na festa, desce na festa. E, tipo assim, quem quiser fazer esse teste aqui ao vivo comigo, fecha os olhos e pensa. Imagina você apareceu na festa, tenta lembrar depois o que você viu, o que aconteceu. Você não vai lembrar com tantos detalhes, porque você não teve muito esforço para estar naquela festa, às vezes você não conhece ninguém daquela festa, e isso é diferente de você programar com seus amigos durante a semana qual vai ser a comida, qual vai ser a bebida, qual vai ser o local, o que vai acontecer. Você tem todo aquele esforço durante o caminho, e é um esforço positivo em relação ao sexo, é uma coisa positiva que te ajuda muito a desenvolver, principalmente a chegar ao orgasmo. Inclusive ontem, eu indico essa série do Netflix também, se chama Unreal. Ela é nova, é muito interessante, tem vários episódios, assim, o que eu estava vendo ontem é sobre o sexo tântrico. Eu nunca parei para ouvir, ler sobre isso, mas é umas coisas interessantes que elas estavam falando. Você conhece sobre sexo tântrico? Pode falar. Então, não, o que eu achei interessante, eu indico o segundo episódio dessa série, é porque eles estavam falando muito disso, de conexão, de energia, de você meio que se libertar, assim, como é que eu vou dizer? Não seria uma meditação para fazer sexo, né? Mas é meio que você relaxar, você tá bem consigo mesmo para poder se entregar, pensar na questão. Eu, particularmente, assim, não gosto muito do sexo tântrico, porque o tântrico, ele faz quase que um orgasmo virtual, assim, sabe? Eu não conhecia muito bem. E eu acho que, pra mim, me satisfaz a coisa toda, né? O baragadã todo ali, né? Só ficar se olhando, né? Não funciona, não. Tem que ter início, meio e fim, sim. Pelo menos pra mim, né? Eu sou egoísta mesmo, pode falar. Pois é. Não, mas, poxa, você tá certa. Você é um exemplo aqui, tá sendo até um exemplo para mim, eu acredito, para muitas mulheres, assim, terem mais relação. E eu também acho. Oi? Tu sabe, Carol, que eu fico pensando que as mulheres não falam sobre sexo. Tem mulheres que não falam de sexo com o seu marido, com o seu companheiro, com o seu namorado. Se tu não falar de sexo com a pessoa que faz sexo contigo, tu vai falar com quem, né? Então, assim, é importante falar. É importante dizer o que gosta e o que não gosta também é importante. Muito. Como eu disse, ninguém tem a obrigação de saber o que tu gosta, ninguém tem a obrigação de te dar prazer. Tu precisa descobrir. E como eu disse, como é que a gente descobre? Fazendo na gente. Tentativas de acerto e erro, né? O sexo é o prazer. O sexo não. O prazer é uma construção de muito tempo. Porque tem mulheres que não sabem o que é ter orgasmo. Por vários motivos. Porque não se permitem ter, por bloqueios psicológicos, bloqueios da forma como foram criadas, por situações que aconteceram na vida delas que bloquearam, não digo exatamente um estupro, mas um ato libidinoso, né? não consentido. Então, tudo isso bloqueia.
E sim, eu sou muito terapizada nesse sentido, tá? Nossa, ótimo. Anos de terapia nesse sentido. E hoje eu Ah, você fez mandei terapia? muitos anos. Ó, E hoje eu mandei para o meu antigo terapeuta o banner da nossa live. E eu escrevi ó, assim que para legal. ele: quem diria, né, doutor? Ah, Mas ninguém é obrigado a nascer e ser tudo nascer e a vida ser um conto de fadas, e né, eu acho que a gente está nessa vida justamente para evoluir, né? A gente tem que evoluir. E é a gente, Carol, ninguém tem responsabilidade sobre isso. É a gente. E se a pessoa que está contigo, seja um ficante, seja um namorado, seja marido, seja um companheiro, seja uma companheira, enfim, não interessa, ela só está contigo porque tu permite que ela esteja. Ninguém, sabe? Não existe essa coisa. Então, assim, tu tem que eu amo ele, mas o sexo não é bom. Faça ser bom, então. Né? uhum, Ai, é impossível que Deus tenha feito um homem e uma mulher para copularem e os dois não terem todos os atributos para isso ser bom, pelo amor de Deus. Claro que uhum, tem a história do cheiro, tem a história do gosto, tem a história da química. Claro que tem isso. Mas isso tu já desenvolve no primeiro beijo, né? Tu já sabe se tu vai adiantar, se tu vai dar um passo a mais pra cama, mas tu beijou antes, tu não é prostituta pra sair de cedo paga e transando com qualquer um, né? Então, a química, ela vem no beijo. Então, depois do beijo, ai, foi ruim, ele é ruim de cama. Me desculpe, minha filha, mas ele não é ruim de cama. Tu é que não sabe, tu que não deu certo com ele. Assim, também uhum. vice-versa, né? O homem, né? Vice-versa. Aquela ali é ruim de cama. Não, ela não é ruim de cama. Vocês que não deram certo. É, não teve É tão ruim de química. cama, é tão ruim de cama que foi lá e teve, né? E tá super bem casado com o outro, bem casada com o outro. Então, assim, tudo se desenvolve, ninguém nasce sabendo. Eu já sou mãe. Amamentar, ninguém, tu não nasce sabendo como é que se amamenta, sabe? Vem aquele ser desesperado lá, querendo o teu peito, te cheirando, tu diz assim, pelo amor de Deus, tira essa criatura daqui. E aí, mas tu tem que desenvolver. Então, sexo também é assim. A gente tem que aprender e a gente faz isso ficar bom. E o ficar bom exige muito esforço. Mas tem que ser de ambas as partes, ou sozinha também, se quiser, né? Uhum. Não, com certeza, eu também acho, e eu vou ler a pergunta da Karina, Uhum. vocês acham que pode existir amor sem desejo sexual depois de 30 anos? Nossa, pergunta difícil, assim. O que você acha, Olha, Rosana? sim, acho que sim, mas aí é um amor de amizade, né? Não é mais um amor Sim. de marido, de casado, é um outro tipo de amor, porque eu casei com um homem que já tinha um filho. E eu sempre disse, eu sempre tinha aquela coisa, mas eu não amo o meu enteado como eu amo o meu filho. E aí, desenvolvendo isso, eu pensei assim, mas a gente tem várias formas de amar, né? A gente chama pai, a Uhum, gente chama mãe, e a gente chama pai e mãe diferente. A gente ama um uhum, filho, ama outro filho, a gente ama tanto que a gente tem a capacidade de amar vários homens, né? Durante a nossa uhum. trajetória. A gente chama irmão, a gente chama enteado como um filho, mas não é filho. Então, se chegar ao ponto de amar uma pessoa depois de 30 anos, não ter desejo, é um amor diferente, que não é mais um Uhum, amor de casamento, mas é um amor. claro. Ai, Rosana, eu acho que eu vou ser você daqui a alguns anos, depois de muitos anos de terapia. Você, a Rosana, depois de alguns Olha, anos de terapia. foram, tu Minha tá com, meta de vida. tu tá com 30, né? Tu tá com 30. Aham. Minha meta É, de vida, já tô anotando no caderninho. eu daqui a 16 anos com muito, né? Tem que ter muita força de vontade pra gente chegar lá. Pois é. Para terminar, eu queria deixar a pergunta aqui da nossa live, né? Você acha que a gente já comentou muito sobre isso aqui na live, tem muito assunto para pano para manga e outras lives, mas então
Você acha que a literatura sensual, assim, da forma realista, verdadeira, como você escreve, como a gente vê em outras autoras, você acha que ela pode sim ajudar no desenvolvimento sexual da mulher? E eu falo até saúde feminina, gente, porque eu considero o desenvolvimento sexual saúde, sabe? É uma questão de saúde. Um orgasmo mexe com conexões nervosas, cérebros, te deixa melhor, te deixa relaxada, te deixa calma, é muito bom, recomendo. Então, você acha, assim, considera, assim, que pode realmente ajudar, até no tratamento de pessoas que estão mais inibidas, têm mais vergonha e tal, ou um trechinho mais caliente ajuda, né? Ah, com certeza. Diz aqui a Rosiana, sexo e vida, gente. Eu acho que quando tu tá nesse momento, né, difícil, porque a descoberta do prazer, ela é demorada, é sofrida, até justamente por essas exigências que a gente tem, claro que ler faz bem. E não precisa ser só esse sexo normal, possível. Pode ser esse fantasioso também, que é bem gostoso. A gente imaginar aquela coisa impossível. Eu acho que, como eu disse no início da live, e repito, se você pensar em sexo, você faz sexo. Então, ler sobre sexo, eu não estou dizendo ler literatura de sexo, mas eu estou dizendo ler sobre o erotismo, ainda mais o erotismo feminino que assim, as brasileiras, as autoras brasileiras, elas estão anos-luz de muita gente que fala sobre sexo, porque nós somos mais abertas nesse sentido também. Então, sim, é importante. Eu lembro da minha mãe, quando eu era criança, lendo aqueles livros de banca, Sabrina, Júlia, e ela era muito feliz. Eu me lembro do rosto dela ser muito feliz da gente chegar no quarto e assim, mãe, quero tal coisa, sai daqui, vai lá pegar tal coisa, meus livros. Sabe, eu acho que ler talvez seja a forma mais democrática de pensar sobre sexo. Porque ainda ler sobre isso é barato. É mais barato do que comprar um vibrador, é mais barato, porque o vibrador é muito caro, né? Pensando em comparação a livros. Esses dias eu olhei um que eu estava bem interessada, até por ganhar de presente, mas custava R$ 600. Ui! Então, assim, eu espero que ele, né, diga o que promete. Mas então, A dica é comprar na China, no AliExpress. mas, pois é, e aí, pois é, né? Não sei, depois vem estragadinho. Tem esse Mas, problema. enfim, voltando ao tema, né? É importante, e eu acho que a literatura erótica, ela é o mais democrático, sim, para se ver sexo, para se pensar em sexo, para se ter vontade de fazer sexo. Eu super recomendo também ler, e eu tenho momentos que eu preciso ler. Tem momentos que eu não tô afim, mas acho que é muito hormonal isso também na gente. Porque a gente é um ser hormonal, né? Com certeza. Então, para a gente encerrar, né, porque já está quase dando nossa hora, qual conselho você deixaria aí para as mulheres de todas as idades, assim, as mulheres que acham que ou já estou velha demais, não tenho mais vontade de fazer sexo, não quero mais saber, ou as meninas novinhas que estão começando, estão descobrindo essa realidade sexual, qual conselho você daria a elas? Não existe idade para fazer sexo, né? Eu poderia contar uma história aqui de uma mulher de 70 anos que passou a vida inteira com um casamento ruim e quando ficou viúva, coisa e tal, com 70 anos, ela queria fazer sexo, né? E Olha! conheceu um namorado. E foi uma história bem bacana, assim, mas eu, infelizmente não posso dizer quem é. Não. Então, assim, eu acho que a gente não tem que ter vergonha de se conhecer. Essa é o que eu diria, sabe? Desde novinha, sabe? Quando tu vira tua filha se tocando, vira as costas e sai. Porque eu sou de uma geração que... Tira a mão daí, guria. Tira a mão daí que é feio. Fecha essas pernas. Não faça isso.
porque isso faz com que tenha bloqueios. Então, se toque, se conheça, e se tiver companheiro, tudo bem. Se não tem companheiro, também se resolve, às vezes até melhor, dependendo do companheiro. Então, o que acontece? É isso. Eu acho que a gente tem que se conhecer. Talvez essa seja a minha recomendação de zero não digo, mas de 10, de 12 a 100 anos. Gente, recomendação maravilhosa. Quando eu te encontrar, eu não vou só teclar mensagem, eu vou te dar um abraço. Eu não tenho vergonha, não. Porque realmente, eu tenho certeza que quem está assistindo a live pegou várias dicas boas aí. E é muito bom conversar com pessoas como você, que tem uma mente aberta, conseguem falar isso de uma forma fluida. E eu tenho certeza que também você, nos seus contos, nos seus livros, dá para ver que você é você. E o que você escreve é verdadeiro, e eu tenho certeza que ajuda muitas mulheres também. Como eu falei, eu recomendei para a Michele, que é a minha fisioterapeuta, recomendo para todo mundo. Você disse também que a sua ginecologista também recomenda, né, os seus livros. E eu acho importante, fiquei frisando muito na tecla do livro, porque eu acho que é uma porta de entrada, assim, para poder ajudar outras mulheres, porque eu, como amo ler, então se você já gosta de ler, tem um hábito da leitura, o que que tem, né? Ler mais um pouquinho sobre isso. Porque eu também conheço gente que tem preconceito com esse tipo de literatura. Ah, não, literatura erótica é uma outra live, né? Mas, não, literatura erótica. E eu conheço gente que tá lendo livro assim no metrô e bota uma capinha, porque as pessoas não podem ver que você tá lendo uma capa com um homem gostoso. Existe muita vergonha em relação a isso. Eu já conheci gente, não, tô no metrô, gosto de ler, mas eu tampo tudo. Escondo com a bolsa, escondo tudo. Então, é uma coisa bem que a gente precisa bem discutir bastante sobre esse assunto. É muito importante. Eu acho que é um baita de um assunto para uma live, Carol, porque esses tempos eu fiz uma live com um autor moçambicano que mora em Chicago, e ele me perguntou justamente isso, se eu sofria preconceitos, né, por escrever livro erótico, e eu na hora achei tão absurdo, né, me perguntar isso, mas eu acho que para ti é uma boa temática para convidar uma autora de livros eróticos, porque tem muito preconceito sobre ler e sobre escrever, né? Eu só respondi para ele assim, meu marido gosta, né? Então, o que mais que eu digo, né? Mas eu acho que seria bem legal uma temática para um Sim, sim, vou programar, assim, eu já, nesse mercado, eu já ouvi de tudo, de marido que se separou de mulher que começou a escrever erótico, e, enfim, né, é muita coisa, né, sempre tem de tudo. De aproveitar, né? Um palhaço total. Pois é, mas infelizmente existe gente assim. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que participaram. Adorei, foi minha primeira live, estava um pouco nervosa, mas a Rossana é maravilhosa, deu várias dicas para vocês. A live vai ficar salva, como eu disse, no meu canal, aqui no Instagram também no IGTV. E é isso, muito obrigada, Rossana, por participar, por estar aqui colaborando, contribuindo, compartilhando todo esse conhecimento terapêutico de anos com a gente. Se quiser ir se despedir da galera. Eu quero agradecer demais a ti, primeiro, por achar que eu tinha competência de vir fazer uma live e discutir esse assunto. Okay. Todo mundo que está aqui, as autoras do projeto Autora Além do Autor, que vieram nos prestigiar, as tuas amigas, teus seguidores, meus amigos, meus seguidores, a Dani Pires aqui, que é uma amigona minha desde muitos anos. Ela disse, não, vou lá te ver. E obrigada. Aqui que eu esqueci, Ruth Arnaldo, maravilhosa, a Deia, a Márcia, teve tanta gente aqui. Muito obrigada por terem vindo. E foi a primeira vez que eu falei sobre isso, Carol. Obrigada. E falou muito bem! Foi a primeira vez que eu falei sobre isso, porque realmente me pegou de surpresa. Eu fiquei 2 dias pensando a respeito. Porque para mim sempre foi muito natural isso. E eu não sabia que isso era algo que incomodava tanto, sabe? As pessoas. Então, muito obrigada pelo convite mesmo. Eu adorei, me senti assim honrada. E tu é uma fofa, tô louca para te afofar.
Também. Então é isso, gente. O Instagram está me mandando embora. Obrigada também as meninas, autora lendo autora, porque elas ajudam bastante. E galera, acompanhem aí no nosso Instagram, sigam a Rossana, acompanhem o projeto, que o projeto é muito legal também, faz a gente ler muito mais. Um beijo e até a próxima live.